Olá. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30 e 31. A Bíblia diz: Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Maravilhosa é a palavra de Deus. Trata-se de um momento em que Filipe fora trasladado, ou seja, o Espírito de Deus o tirou de uma forma sobrenatural do lugar onde ele estava. E o lugar onde ele estava sendo um instrumento de Deus para tantas pessoas, pois ele anunciava o Evangelho, ele curava enfermos, expelia demônios, e muitas pessoas vieram a crer em Jesus, através da palavra de Filipe. Mas, por vontade de Deus, o Espírito do Senhor o levou a um lugar deserto, onde agora ele estava diante de uma pessoa de um certo grau de importância. Era um etíope, eunuco, um alto oficial da rainha de Candace, diz o texto sagrado. E este homem, ele vinha lendo as escrituras sagradas, mais especificamente o que dizia o profeta Isaías a respeito daquele que viria, ou seja, a respeito de Jesus. E aquele homem importante, certamente de recursos, de conhecimentos, ele não compreendia o que o texto queria dizer. Quem o autor daquele escrito, a quem o autor estava se referindo? Se a ele mesmo ou a outro? Então Filipe, convidado a subir naquela carruagem, ele senta-se e começa a explicar o texto sagrado. Falar de a quem se referia o profeta Isaías. Aquele homem, o eunuco, o etíope, ele teve humildade suficiente para pedir uma explicação, para pedir uma ajuda ao texto que ele não compreendia. Ele poderia muito bem encher o seu coração de orgulho e fazer as suas próprias interpretações. Mas ele tinha um interesse real em conhecer a Escritura Sagrada, em conhecer aquele texto, em conhecer aquela pessoa a quem se referia o profeta Isaías. E você? Quando você não compreende o texto, você tem a humildade suficiente para pedir explicação? É certo que tantos pregadores da palavra, tantos mestres por aí afora estão distantes, e muito, das verdades de Deus, do propósito do Evangelho de Cristo. E pregam tantas outras coisas, mudando o foco. Mas quando você realmente tem um interesse de aprender, de conhecer a Deus através das suas escrituras, através da Bíblia, o Espírito de Deus vai separar alguém, vai te enviar alguém para te ensinar, para te ajudar. O próprio Espírito de Deus vai te revelar, vai te mostrar o significado, vai te dar a compreensão dos textos. O resultado do texto, você pode e deve conferir, é que o etíope, conhecendo a Jesus, através do texto sagrado e da explicação de Filipe, ele
sentiu logo o desejo de batizar-se, ou seja, de mudar de vida, de entregar a vida a Jesus, crendo na sua obra salvífica, crendo que Jesus fora enviado por Deus como o Messias, como o Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Receba essa palavra nesse dia. Talvez você esteja na situação do etíope. Tenha a humildade para dizer, para reconhecer que você precisa de ajuda para compreender o texto. Creia nessa palavra. Receba ela em teu coração e a pratique. Deus te abençoe em Cristo Jesus neste dia.